Olá, a paz do Senhor. Hoje irei comentar acerca de um tema que falará que a salvação é para os santificados na palavra. Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, ele envia em 1 aos Coríntios algumas cartas alertando aos irmãos ali daquela igreja de algumas classes de pessoas que não herdarão o reino de Deus. E Paulo fala que os injustos, os impuros, os idólatras, os adúlteros, os bêbados, os ladrões, dentre outras classes de pessoas, não herdarão o reino de Deus, se não haver arrependimento. Paulo também escreve que todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas convêm. Ele também escreve dizendo que os alimentos são para o estômago e o estômago para os alimentos, mas Deus destrói estes como aqueles também. Paulo também escreve dizendo que no capítulo 5, ele escreve no versículo 7: lançai fora o velho trigo e fazei uma nova massa. Porque assim é como nós, quando aceitamos a Cristo, tudo que era velho se passou e tudo se torna novo no presente. Porque começa uma nova etapa, uma nova vida em Cristo Jesus. Só que não basta somente aceitar a Cristo, é preciso ficar alertado acerca de alguns atos pecaminosos que Deus condena, para que as pessoas que querem fazer parte do reino dele, essas pessoas elas vêm deixar os atos pecaminosos, porque Paulo ele fala para os irmãos por intermédio dessas cartas que devemos, tanto nós, ele nos alerta no presente como os irmãos lá no passado, que tem que fugir da impureza, porque o nosso corpo ele é santuário do Espírito de Deus, é morada do Espírito de Deus. Portanto, aqueles que praticam a imoralidade peca contra o seu próprio corpo. E aqueles que não praticam a imoralidade, todo pecado que o homem comete é fora do corpo. Paulo deixa isso bem claro para os irmãos, esclarecido, que essas classes elas não herdarão o reino de Deus. Assim, são para aqueles que não conhecem a Cristo, têm a oportunidade de se arrepender o quanto antes dos seus atos pecaminosos, porque a partir do momento que aceitar a Cristo, tudo se torna novo e tudo que era velho fica lá atrás. E Deus, como Ele é misericordioso, seu ato amoroso para conosco, Ele pagou um preço muito alto na cruz do Calvário. Por isso que quando nós servimos a Ele, nós não fazemos a nossa vontade. É Deus que opera a vontade e o querer dEle. Porque os caminhos do Senhor não são os mesmos dos nossos. Porém, aqueles que permanecerem firmes na palavra, certamente terá sua recompensa nos céus. E você que não conhece, você tem a oportunidade de fazer isso. Deus está nos alertando nesses dias atuais, os acontecimentos, devido aos acontecimentos que estão acontecendo, está cada vez mais, a vinda dele está mais próxima do que antes, pois Apocalipse já nos diz a respeito de algumas taças, que são 7 taças da ira de Deus, que irá derramar sobre o mundo. Não enganeis com as falsidades do mundo,
Não enganeis com as mentiras que há, que Jesus não vai vir buscar aqueles que serão santificados na palavra. Saiba de uma coisa, que Deus virá. Vejo muitas pessoas falando que não vai vir, porque há muito tempo já fala que a vinda dele, ele iria vir, mas nós não sabemos, nós não somos o dono do tempo, e sim é aquele, o Criador. Deus é quem determina tudo e todas as coisas. Tanto é que o tempo é de Deus, não são os mesmos do nosso. Portanto, a vinda do Senhor está próxima. Agora cabe cada um decidir o que realmente quer para com a sua vida, porque Deus, Ele quer que todos serão salvos. Tanto é que a salvação não foi para uma classe específica de pessoas. A salvação foi para todos, mas esse todos que Jesus quer que seja salvo são aqueles que servem a Ele, são aqueles que é amigo de Deus, mas é inimigo do pecado e não pratica as coisas que há de errado, porque são essas coisas que não levam o homem uma vida espiritual com Deus, porque aqueles que praticam esses atos citados, ele acaba matando o Espírito de Deus, porque o nosso corpo é o principal foco de Cristo, é onde Deus opera realmente, no nosso corpo, porque se nós não fizermos conforme a palavra nos alerta, certamente nós está deixando de fazer a vontade de Deus. E Deus, Ele quer operar em nós a vontade dEle. Por que não o permitir isso? Por que não renunciar às coisas que há de errado? Porque Jesus Cristo, Ele pagou esse preço muito alto na cruz do Calvário. Tudo isso para quê? Para salvar a minha vida e a sua vida e tirá-los, nós, das garras de Satanás, do pecado, dos laços do inimigo. Porque Deus fez isso porque Ele tem amor à humanidade. Só que a porta está se estreitando cada vez mais. E se nós não tomarmos uma decisão concreta perante o Rei, aqueles que não acreditarem na presença do Senhor, na palavra, nas profecias, em tudo, essas pessoas, elas ficarão aqui e certamente lamentarão após a vinda de Cristo, porque não haverá outra oportunidade, e a oportunidade está sendo o hoje, porque o amanhã não nos pertence, o amanhã pertence somente a Deus. Portanto, que cada um de nós, que cada um de você que está vendo esta mensagem, realmente possa refletir daquilo que está vivendo. Se você não tem essa decisão ainda, saiba de uma coisa, que o hoje não pode ser tarde, mas o amanhã poderá ser tarde. Que Deus os abençoe.